Com as informações importantes do Cruzeiro diretamente aqui da chuvosa Porto Alegre. O Cruzeiro já chegou com novidades entre os relacionados, com ausências também. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge e a negociação pelo volante Zé Lucas? E muita gente está perguntando também, o Wesley talvez não vai para o Corinthians, um monte de transfer ban para resolver. Poderia ser retomada aí a história com o Cruzeiro? Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Nesta terça-feira, diretamente aqui da chuvosa Porto Alegre, a previsão de chuva para o duelo do Cruzeiro no Beira-Rio, diante da equipe do Internacional. Nesta quarta-feira, já aqui marcando presença, Cruzeiro já por aqui, o time do técnico Arthur Jorge, que fechou a preparação pela manhã, que agora é somente concentração, pensando neste duelo. Vamos ver o que vai fazer o técnico Arthur Jorge, podendo ter aí as estreias de Gabriel Rojas na lateral esquerda, de Gabriel Peck no comando de ataque e o Cruzeiro tendo Matheus Henrique, muito provavelmente, na vaga de Lucas Romero. O Romero cumpre suspensão também no Campeonato Brasileiro, mas é aquilo, o time somente no dia do jogo, na preleção, os jogadores trabalharam na toca, sem aquela definição da equipe, o que já é comum com o técnico Arthur Jorge no Cruzeiro, na toca da Raposa 2. Mas são algumas novidades. Na lista dos relacionados tem ausência e aí a gente traz tudo aqui para vocês. Juan Gabriel e Ryan Leles. Dentro daquilo que a gente já tinha falado, os dois garotos compõem a delegação do Cruzeiro, vão ficar no banco. O Wanderson também foi relacionado, mas aí talvez pela ausência do Kenji. O Kenji, a princípio, reclamou de um desconforto, acabou ficando em Belo Horizonte, não veio com a delegação aqui para Porto Alegre. Chico da Costa, fora da lista dos relacionados, o que vai confirmando aquilo que a gente já tinha falado. Jogador aí, o Cruzeiro trabalhando para colocar o Chico da Costa em alguma equipe. Vamos ver se isso avança nos próximos dias, enquanto a janela estiver aberta. Questão de Chico, questão do próprio Wanderson, isso tudo pode ser definido, se bem que o Wanderson tem aquele histórico, já completou os 13 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, e aí teria que ser uma negociação pro exterior. E o Neisser Vidia Real, o Neisser relacionado, ele reaparece depois de ficar fora do amistoso diante da equipe do Grêmio. Uma boa notícia aí para o técnico Arthur Jorge, porque o Neisser é a opção que tem o Arthur Jorge pensando na sequência desta possibilidade. Quando não tiver o Caio Jorge, tem o Neisser Vidia Real. Então, nenhuma outra novidade assim tão chamativa na lista dos relacionados. Muita gente perguntou até durante a nossa live da manhã sobre o Léo Aragão. Ele está ainda entregue ao departamento médico. As opções para o gol, Otávio, Vitor Lamonier, Marcelo Heráclito, tendo o Otávio aí como o titular no gol do Cruzeiro com o técnico Arthur Jorge. Então é aguardar se a equipe vai ser aquela que a gente já imagina, né? Ou se vem alguma mudança aí por parte do técnico português. Quando eu falo de equipe que a gente imagina, aí seria o Otávio. Eu vou colocar inclusive a dúvida na direita, né? Fagner ou William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas, Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira. Peck começa ou fica no banco com Sinisterra e Caio Jorge. Vamos ver o que o Cruzeiro tem aí à disposição para este duelo diante da equipe do Internacional. Sobre mercado, o Cruzeiro hoje oficializou a ida de Lautaro Dias, finalmente emprestado o Lautaro ao Racing da Argentina. Os detalhes a gente já tinha trazido aí há um tempo aqui na Samuca TV, também no Central da Toca, sobre uma condição de deixar 70% dos direitos econômicos fixados em 2 milhões de dólares e o Racing assumindo aí o salário do jogador. O Cruzeiro que joga nesta quarta contra o Inter aqui em Porto Alegre e no domingo volta para casa. A reestreia no Brasileiro com o impedimento semiautomático, hein? A CBF anunciou no domingo, então, no Mineirão, Cruzeiro e Botafogo, teremos o impedimento semiautomático a partir já de todo o segundo turno
Isso passa a valer no futebol brasileiro. Mais de 15 mil ingressos vendidos e o torcedor pode comprar para colocar um grande público no Gigante da Pampulha, no duelo diante da equipe do Botafogo. Fundamental a presença da Nação Azul no compromisso do próximo domingo. A gente fala também sobre a mudança na numeração. O Gerson agora é camisa 8, o Matheus Henrique o 7, o Marquinhos o 11. Foi uma troca aí entre os atletas. O Matheus Henrique era 8, passou para 7. O Gerson era 11, passou para 8. O Marquinhos era 7, passou para 11. E tá tudo certo que essa nova numeração aí possa trazer bons ares para todos esses atletas na toca da Raposa 2. Sobre mercado, Zé Lucas, essa história eu tô achando que vai dar uma arrastada. O Sport, por mais que ele precise de dinheiro, ele vem tentando a melhor condição. O Cruzeiro já deixou lá a proposta com o Sport e aí vamos ver o que o Sport vai definir. Esse é o principal ponto. Assim que um clube convencer o Sport da negociação, o atleta vai acertar todas as bases. Acho que isso ele não teria problema nem com o Cruzeiro, nem com o próprio Flamengo. Então, o jogador aguarda o desfecho da negociação entre os clubes. O Cruzeiro quer muito, tem uma proposta definida, não vai entrar em nenhum leilão, não vai subir valores e, pelo que a gente apurou, né, a gente já falou sobre isso ao longo da nossa programação, um valor fixo para comprar uma boa parte dos direitos, mantendo um percentual com a equipe do Sport. Qualquer novidade, a gente volta na programação. Muita gente me perguntou sobre o Wesley. O Wesley que tinha tudo acertado com o Cruzeiro, depois de última hora decidiram aí fazer um oferecimento ao Corinthians, só que a cada dia vem um novo transfer ban no Corinthians. E aí a pergunta de todo mundo, o Cruzeiro retomaria uma negociação com o Wesley? Olha, com sinceridade, eu acho que só se o atleta fosse vir em uma outra condição muito favorável. Do jeito que estava, simplesmente procurando o Cruzeiro para retomar, acho pouco provável que isso aconteça. Agora, aí, opinião do jornalista, tá? Se fosse numa condição ainda melhor, eu aceitaria. Acho que o Cruzeiro tem precisado aí de opções e não é porque o atleta aconteceu isso que eu vou passar a achar o jogador uma péssima opção. A conduta de todos ali envolvidos foi muito ruim, mas se vier um arrependimento e um salário ainda melhor para o Cruzeiro, não acharia ruim, eu aceitaria. E você, deixa aí nos comentários, mas isso aí apenas opinião, viu galera? Não tem absolutamente nada, e se ele vai ficar esperando lá o fim de transfer ban de 4 até o momento do Corinthians, se vai vir mais, temos que aguardar. Tem jogo isolado, hein? Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Bahia, às 7h30 da noite, a bola rolando na Arena do Bairro Califórnia, é a sequência da rodada de número 19, que será encerrada nesta quarta-feira com mais 4 jogos. Tem Coritiba e Palmeiras, tem Chapecoense e Flamengo, Inter e Cruzeiro é o nosso jogo às 9h30 da noite no Beira-Rio, São Paulo e Atlético Paranaense. Por falar em Inter e Cruzeiro, a preparação do Cruzeiro será encerrada nesta manhã na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro viaja à tarde para Porto Alegre, voo fretado, deve chegar ali por volta das 19h, 20 horas em Porto Alegre e estaremos ao vivo na porta do hotel do Cruzeiro até para acompanhar com vocês ali a lista dos relacionados. Então vamos ver, vai ter alguma novidade? O Arroio volta? Pouco provável. O Neisser deve estar na lista. E os garotos, Juan Gabriel e Ryan Leles, estão treinando com o profissional nos últimos dias. Vão ser relacionados? E aquela expectativa, Chico da Costa e Wanderson, jogadores que vinham perdendo espaço, ficaram fora do primeiro amistoso com o Defensor, depois apareceram contra o Grêmio. Será que estarão relacionados também? Lembrando que o Arthur Jorge não vai poder contar com o Lucas Romero, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Temos que aguardar também este último treinamento do Cruzeiro. Cruzeiro que terá Gabriel Rojas e Gabriel Peck, muito provavelmente estreando aí de cara. O Rojas é fato, o Peck, boa possibilidade. Jogadores que tiveram os nomes publicados no bid da CBF em condição de jogo. É o Cruzeiro querendo voltar bem
até porque a rodada ela já tirou 2 posições do Cruzeiro na tabela da Série A e tá todo mundo ali muito embolado. E o Cruzeiro precisando, claro, dos 3 pontos diante da equipe do Internacional. Inclusive é confronto direto, hein? Nessa parte ali da tabela, porque o Cruzeiro tem 24 pontos e o Internacional é logo atrás. É o 14º, com 21 pontos. Então, importante que o Cruzeiro não seja derrotado nesta partida. O melhor cenário, obviamente, retornar com uma vitória neste jogo. O Cruzeiro que está no mercado, todo mundo sabe, e ontem o presidente do Sport, ele participou de uma entrevista em um canal de YouTube e ele falou sobre a negociação do Zé Lucas. O presidente do Sport diz o seguinte, o Matheus, falando que agora sim tem conversas avançadas aí com alguns clubes, e a gente sabe, Cruzeiro e Flamengo, mas que ainda não tem martelo batido. Ele até disse o seguinte, a gente optou por tirar ele desses 2 próximos jogos, acho que essa resposta não é objetiva porque depende desse grau de negociação que a gente tem. À medida que a negociação esquenta, não há chance de ele voltar para o grupo. Não queremos arriscar. Não tem uma resposta objetiva, depende muito da conversa, pode ser que demore 2, 3 semanas. Por certo, é difícil, mas diria que as conversas mudaram de tom. Deixou de ser sondagem e virou uma conversa onde eu ligo, o cara me retorna, você vê o interesse real e existe uma negociação admitindo aí uma saída do jovem Zé Lucas nesta janela, o garoto de 18 anos apenas, e o Cruzeiro está de olho, assim como o Flamengo, assim como outros clubes. Vamos ver ao longo dos próximos dias se temos novidades quanto a isso. Lembrando que hoje, estreia da nova programação, hein? 10 horas da manhã tem o Deus Me Livre Cabuloso, depois já tem a nossa live tradicional das 11 da manhã, e 5 da tarde, novo horário, hein? Central da Toca Agora. É um programa diferente, acho que vocês vão gostar. Então, 5 da tarde. Aí entrega 5h30, o Eixo Azul, 7 horas da noite, a nossa live da noite. Nesta terça é o Esquenta pro Jogo. Você é o nosso convidado para passar aí quase o dia inteiro aqui na Samuca TV. Fala pessoal, beleza? Mais um giro de notícias no nosso canal para vocês acompanhar tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, informado nos bastidores do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando do maior clube do mundo. Um grande abraço para você, nos siga para mais e até nos próximos vídeos.